Empreender é muito bom, mas também tem desafios, de um modo geral, para todo mundo que decide abrir uma empresa, ter o seu CNPJ e também para as mulheres e famílias. Todo esse papel fundamental das mulheres nos negócios familiares. Hoje é o nosso tema com a Jaqueline Rocha, que está aqui comigo. Jaque, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Vinícius, pelo convite. Agradeço a oportunidade de poder falar sobre a relação da família dentro e fora dos negócios familiares. O bate-papo vai ser muito legal, porque a gente já conversou em off aqui, eu gostei bastante do assunto. Mas para começar tudo, lá do início da sua carreira, são 20 anos, embora não aparente na sua face, mas são 20 anos já no trabalho com a família. Como é que começou isso? Na verdade, começou quando nós nos mudamos de Mato Grosso do Sul para cá, para Cuiabá. São um pouquinho mais de 20 anos morando em Cuiabá e 20 anos empreendendo em família por necessidade, né? Nós viemos de lá para cá para recomeçar a vida e a necessidade fez com que a gente empreendesse. Mas antes disso a gente não empreendia, né? Nós éramos todos CLTs, então a dificuldade maior nesse início foi aprender a usar novos papéis, porque uma coisa é eu ser papel de filho, papel de pai, papel de mãe. Outra coisa é o meu papel lá no cargo dentro da empresa, né? Como é que eu me comporto como profissional trabalhando com a minha família? E essa foi a grande questão que rodou por esses 20 anos de negócio juntos. E nesses 20 anos você desmontou aquela frase, você estava falando para mim aqui, de que trabalho e família tem que ser uma coisa separada, não é? Exatamente. Todo mundo diz, né, que empresa familiar não dá certo. Não dá certo porque não tem, primeiro, além de processos, não tem uma comunicação e alinhamento de expectativas entre os familiares. Então, começamos por aí. Começamos pela maneira como a comunicação desse negócio acontece dentro e fora dele. Porque não adianta. Uma coisa é eu dizer que eu sou profissional lá dentro do negócio, outra coisa é eu sair com o meu colega de trabalho, entrar no mesmo carro e todo mundo ir para casa e lá em casa a gente simplesmente desligar desses papéis. Em algum momento a conversa do negócio vai voltar no ambiente familiar. E aí é que entram as grandes questões. Existe momento para tudo. Não é que a gente vai deixar de conversar dentro de casa sobre o negócio familiar. Mas a grande questão é entender como a influência desses papéis acontecem tanto num ambiente quanto no outro. A gente falava de conversa também, né? Porque conversa, a comunicação, ela é necessária em todas as partes, as particularidades da vida. Sim. E, às vezes, quando se vai conversar, tem aquele medo, principalmente quando se ama dentro de uma família, pai, mãe, irmão, de magoar aquela outra pessoa com algo que você possa dizer. Então, a comunicação ela tem que ser bem colocada. Mas como lidar com esta comunicação no ambiente familiar dentro do negócio? Bom, primeiro ponto, né? A comunicação, todos nós acreditamos, a grande maioria acredita, que comunicação é só falar. E quando se trata principalmente de negócios familiares, antes de eu falar, eu preciso ouvir. Ouvir para interpretar o que o outro está me comunicando, quais são as necessidades do outro, quais são as divergências que o outro está me trazendo para aquela pauta ali que está sendo discutida. E aí, assim, vou trazer um exemplo meu familiar. Em 2008, nós estávamos com um índice de inadimplência lá dentro do nosso negócio de mais ou menos 85%. Era um momento onde se ter um sistema era muito caro, era um sistema difícil de ser utilizado e normalmente as assistências técnicas eram todas de fora. Não tinha como posso dizer, essa popularização de sistemas como a gente conhece hoje. E eu, no alto de ser recém-formada, já fazendo uma pós-graduação em gestão de restaurantes para poder aplicar tudo dentro do negócio, cheguei para os meus pais e falei para o meu pai, né? Pai, vamos colocar um sistema aqui, não tem como a gente segurar o negócio com 85% de inadimplência. E ele enfaticamente dizendo, não vamos colocar, e eu falava, gente, isso é absurdo, como assim, por que não?
E essa briga durou muitos meses, porque nenhum dos dois lados cedia. Uhum. Até que chegou um momento e eu falei, opa, peraí, eu tenho que ir por um outro caminho. E aí eu dei esse passo atrás e sentei com meu pai e perguntei, pai, tudo bem, eu entendi que você não quer colocar, mas por que você não quer colocar? E aí ele me colocou todos esses critérios de sistema dificultoso, difícil de se utilizar, muito oneroso, muito caro. E aí eu falei para ele, se eu encontrar um sistema que seja simples de usar, barato, que não precisa pagar absurdo e que tenha uma assistência local, você toparia? E ele disse sim. E foi aí que caiu a minha primeira ficha, lá em 2008, que negócio familiar dá certo quando a comunicação começa a funcionar. Uhum. Quando você começa a entender o lado do outro e para de querer colocar que o seu ego precisa vencer na discussão o tempo todo. Precisa escutar. Você escutou o seu pai, o que ele tinha medo, naquele receio, naquele momento, acolheu e foi em busca daquilo que ele precisava. Sim. Que melhorou as duas partes. Melhorou Sim. para você, melhorou para ele, consequentemente, o negócio. Consequentemente, o negócio. No mês seguinte, só para a gente concluir essa história, no mês seguinte, depois que a gente implementou o sistema, a gente saiu dessa inadimplência de 85% para 2%. Uma gigantesca diferença. Muita diferença, mas o que melhorou mais do que isso foi esse início, porque assim, a gente tinha muitas brigas. Então, quando a gente descobriu esse caminho juntos, a gente começou a melhorar a nossa relação, principalmente dentro do negócio. Ao longo do tempo foi melhorando também em todos os universos que a gente trabalha juntos. Então não é um mar de rosa, a gente começa a falar de novo. Não é um mar de rosas. Trabalhar em família, empreender em família, não é um mar de rosas, porque você imagina você trazer aquela percepção, aquele perfil que você tem dentro de casa, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, para o perfil profissional dentro do negócio. E essas diferenças, elas ficam muito mais aguçadas dentro do negócio. Porque ali dentro do negócio, você demonstra para que veio. Porque no final das contas, está todo mundo defendendo o negócio. Uhum. Está todo mundo defendendo esse bem, esse sonho que todo mundo está sonhando junto. E muitas vezes, na hora de defender, cada um defende o seu lado. Eu falo assim, é igual um cristal. O cristal ele tem várias facetas. E cada faceta tem a sua verdade, existe esse ponto que ele é verdadeiro, só que são de ângulos diferentes. E a família dentro do negócio é justamente essa visualização do cristal. Cada um tem um ângulo diferente, mas todos eles, somatizados e unidos, eles conseguem levar o negócio para o próximo nível. Quando a gente chegou aqui e começou a bater um papo em off, você me disse do papel importante, indispensável das mulheres no negócio e que é essa a sua missão, se posso assim chamar, Sim. de fazer entender. É. Me conta um pouquinho desse. Então, quando a gente fala da mulher dentro do negócio familiar, a gente tem aqui algumas questões a serem abordadas. A primeira delas é que assim, a mulher ela tem uma visão 360 graus do negócio que o homem, pelas características que o homem tem, que são complementares às características dela, que é esse olhar mais clínico para os detalhes, para as pessoas, para os momentos que cada uma está vivendo. Então, esse processo de acolhimento, mas não só aquele acolhimento, sabe assim, da vida pessoal, não. É aquele acolhimento profissional. É perceber que certos detalhes, por exemplo, na hora do atendimento ao cliente, na hora de recepcionar um novo colaborador, esses detalhes, esse bem receber que a mulher tem em casa, que ela transfere isso para o ambiente profissional, esse bem acolher que a mulher tem, que faz com que ela se torne uma cola para que o negócio prospere e que as pessoas consigam ocupar os seus devidos papéis, os lugares onde elas têm de verdade mais habilidades e que esse negócio prospere cada vez mais e que a relação continue sendo saudável dentro de casa. E isso vai de coisas simples, entre aspas, de colocar uma flor, de colocar uma decoração, de ajeitar a cortina de um jeito diferente, até compreender como que aquele colaborador
está se sentindo hoje, né? Numa diferença sutil de mudança de humor e comportamento também. Sim. E além desse detalhe dentro do negócio, é também analisar os detalhes com o cliente, com o contexto do mercado, com o contexto que nós estamos vivendo no momento agora. Então, é esse olhar 360 que a mulher tem, que se encaixa perfeitamente com o olhar técnico e diretivo e com o foco que o homem possui. Então, eu digo que dentro de um negócio familiar, todas as pessoas que participam desse negócio familiar, sendo familiares ou não, eles são peças igual um quebra-cabeça. O quebra-cabeça ele só vai funcionar, ele só vai aparecer o desenho dele se todas as peças se encaixarem de forma exata. E a mulher faz justamente essa liga, essa cola de olhar o que cada um tem de habilidades, o que cada cliente tem de necessidade e traduzir isso em esse conjunto de peças que vira esse quebra-cabeça todo. Já veio aqui uma terapeuta comportamental e justamente ela emprega aí essa sabedoria dela em empresas, né? E você me diz aí da mulher compreender que local cada pessoa com seu perfil pode ajudar. Por exemplo, tem uma pessoa que tem um perfil de comunicação, mas está no setor contábil, não está produzindo ali, não é porque não é uma boa profissional, mas que está no setor errado. Se vier para o marketing, por exemplo, da empresa familiar, da empresa que atua, pode ser melhor. Isso também, a mulher tem essa sensibilidade de olhar? Com toda certeza, ela consegue, justamente por conhecer esta pessoa, este familiar lá no pessoal, ela consegue, ela acompanhou a história de vida desse familiar e ela sabe as habilidades que ele tem. Só que aí o que acontece? Quando a gente fala dessa questão de todo mundo estar no seu devido lugar, existem momentos para que isso possa acontecer. Pode acontecer em um momento do negócio que é necessário que aquela pessoa que tem habilidade em marketing precise estar lá no financeiro. Porque não tem outra pessoa para ficar naquele lugar, não tem uma pessoa de confiança para estar naquele lugar. E também é o papel da mulher e dessa família sentar e se alinhar e entender que aquilo é momentâneo. Cada passo que o negócio vai dar, a família sentar no seu conselho de família, né, que é uma reunião da família fora do negócio para decidir os caminhos que o negócio vai seguir. Então, é sentar lá no conselho de família e tomar essas devidas decisões. Nós vamos fazer vamos por esse caminho até tanto tempo. A partir desse ponto aqui, nós seguimos para outro e aí você pode ir para aquele lugar que você acha interessante. E aí, seguindo por aí. Quem está nos acompanhando agora no rádio, no YouTube, na TV Assembleia, pode estar pensando em abrir um negócio hoje ou amanhã. E é o que a gente falou, nem tudo são flores. E qual seria a sua dica para essa pessoa? Eu penso lá na frente, né? Você falando em off comigo, quando você assume o compromisso de ser empreendedor, daqui a pouco a sua empresa cresce, tem um funcionário, 2, 3, 10, 20, 30, 200. Você é responsável, no caso, a partir do primeiro funcionário até o de número 200, pelas famílias daquelas pessoas também. Exatamente. Qual que é essa responsabilidade? Que peso que ela traz? Ela traz o peso de se cuidar de uma família mesmo. Quando você encara o seu negócio como uma extensão da sua casa, e aí eu não estou falando de limites de levar todo mundo para sua casa, não é isso. O seu negócio é a extensão dos valores que você tem em casa. Então, as famílias que estão ali representadas pelos colaboradores que você tem, também precisam viver e vivenciar esses valores que você, enquanto empreendedor, possui. Então, a partir do momento que eu abro um negócio, e as pessoas erroneamente pensam que eu vou abrir um negócio para trabalhar menos. E muitas vezes o empreendedor, ele abre um negócio e trabalha 2, 3, às vezes até 4 vezes mais do que um colaborador. Por quê? Porque ele entende que cada um que está ali é de responsabilidade dele.
Ah, Jaqueline, o meu negócio é pequeno. Hoje trabalho só a minha família. Ok, e os seus fornecedores? E os fornecedores, eles também têm as famílias deles, eles também são pessoas que dependem de você, que dependem do seu sucesso para também custear a vida da família deles. Então, assim, eu falo que o negócio familiar ele é muito mais amplo do que a gente possa imaginar, porque essas famílias estão interligadas a todo momento. Jaqueline, então esse é o recado para quem está lá do outro lado, né? Vão ter desafios, vão ter complicações. Para as famílias, então, que estão nessa situação hoje, aquela que você esteve lá há quase 20 anos atrás, né, com necessidade de reorganizar processos, reorganizar trabalhos, o que dizer? Primeiro ponto, não adianta contratar uma consultoria de processos, de finanças, de gestão, se as expectativas da família não estiverem alinhadas. Se cada um integrante que participa desse negócio familiar não esteja alinhado. Primeiro a gente trabalha comportamento e comunicação, para depois a gente passar para os próximos passos, que são os processos, enfim. Aí são todos esses consultores que as pessoas acham que tem que vir primeiro. Tá? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto eu falo assim que é a minha máxima. CNPJ, você pode abrir 1, 2, 3, 10 mil CNPJs. Família, se tem apenas uma. Então, em um momento de tomada de decisão entre sua família e o seu negócio, escolha sempre a família. Escolha sempre a família. Esse é o bem mais precioso que nós podemos ter. Você realizou recentemente um evento. Me conta como foi. O evento Mulher Guardiã aconteceu no sábado, dia 8 de agosto, foi no período da tarde, e foi um evento para mulheres que atuam nos negócios familiares. E por que eu quis fazer um primeiro evento voltado para a mulher? Porque a mulher é que é a porta de entrada para os negócios. Você pode perceber que quando alguém contrata uma consultoria, alguém contrata um profissional para ajudar no negócio, quem teve esse primeiro olhar clínico foi a mulher. Então, por que não dar primeiro voz a elas, primeiro dar ferramenta a elas, para que depois a gente possa falar com essa amplitude maior dos negócios familiares. Porque a mulher, ela é aquela que é o braço direito e esquerdo do negócio, ela cuida desses detalhes invisíveis, né? Essas pautas invisíveis que o negócio tem, e aí quando termina o horário comercial, ela ainda vai para casa, ainda cuida de filho, ainda cuida da casa, ainda cuida do marido, ainda cuida dos pais, ainda cuida de todo mundo, e ela normalmente está sobrecarregada e ela acaba deixando de ter voz. E é aquilo que a gente falou, que você falou no iniciozinho da nossa conversa aqui. Muitas vezes a gente não se posiciona, a mulher não se posiciona por medo do rompimento da relação. E por deixar esse problema ir aumentando, quando ela não aguenta mais, ou ela estoura, ou ela chora, e aí ela perde razão, mesmo tendo a razão. Ótimo, eu vou agradecer o seu tempo aqui, a sua conversa conosco, espero que a gente possa bater mais papos aí ao longo do tempo, portas sempre abertas. É só convidar, viu, Vinícius? Eu estou aqui à disposição para ajudar, não só vocês a se comunicarem, mas também ajudar as famílias a poder trabalhar em família e também ter uma relação saudável fora e dentro do negócio. A Jaqueline Rocha foi a nossa convidada de hoje. Num próximo episódio terá outra pessoa aqui comigo e eu vou aguardar você. Até lá!